Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Vamos alinhar a nossa vida? Vamos estar de acordo com a vontade de Deus? Vamos trazer as Escrituras para o nosso coração e vamos permitir que o Espírito Santo nos ensine dia após dia, para que nós possamos cada dia parecer mais com Jesus. Jesus nos ensinou tantas coisas. Ele trouxe a sua mensagem de uma forma tão simples, tão maravilhosa, contando parábolas, histórias do cotidiano para que a multidão, o povo, entendesse e a sua mensagem chegasse até nós de uma maneira clara, de uma maneira profunda e eficaz. No programa de hoje, conversaremos sobre a parábola que Jesus contou sobre a rede e os peixes. Isto mesmo, a parábola da rede e dos peixes. O que o Senhor quer nos ensinar sobre o reino dos céus através de rede e de peixes? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor, para crescer espiritualmente. O Espírito Santo vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, o Senhor Jesus, Ele nos conta histórias. Um contador de histórias. E um bom contador de histórias envolve os seus ouvintes de tal forma, e principalmente as crianças, como precisam aprender as lições da vida sem precisar apanhar da vida, apenas colocando em prática aquelas lições preciosas que receberam. Esta é a finalidade das parábolas, que nós possamos ouvir, que nós possamos entender e que nós possamos viver as lições que o Senhor nos dá. Vamos ver então esta parábola da rede e dos peixes. Ela está registrada em Mateus capítulo 13, que é o capítulo das parábolas sobre o reino dos céus. Do versículo 47 ao 50, nós lemos assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está ali assentado no barco, no mar da Galileia. A multidão está em pé ali na praia. Famílias, jovens, adolescentes, crianças, bebezinhos no colo da mãe, adultos, velhos, uma multidão ali na Galileia, junto ao mar, ouvindo Jesus. E Jesus, então, quem sabe contemplando os outros barcos, quem sabe vendo ali os pescadores lavando as suas redes, ou outros pescadores puxando as suas redes para a praia. E quando trazem peixes, eles começam a separar os peixes. Os bons vão para o cesto, serão vendidos. Os ruins, aqueles que não são bons para comer, e principalmente entre os judeus, os peixes de couro, ou seja, peixes que não tinham escamas, não eram para alimentação. Então, eram jogados fora. Iam dar para os animais, iam para o lixo. E Jesus disse, o reino dos céus é assim. É como uma rede que puxa os peixes e vem todo tipo de peixes na rede. Mas haverá um momento em que, saindo do mar, eles serão separados. Os bons
dos maus, os bons dos ruins, os que servem e os que não servem. E Jesus explicou, na consumação do século será assim. Os justos irão para a glória eterna e os ruins, os maus, irão então para a fornalha acesa. Muitas pessoas dizem, não é bom ficar falando de inferno, não é bom ficar falando de condenação, Deus é um Deus de amor. Sim, Deus é um Deus de amor. Um Deus de amor que trouxe para nós a salvação e preparou para nós um lugar especial, que chamamos céu, o paraíso, a glória eterna. Mas este Deus que é amor, este Deus que é bondoso, este Deus que nos deu o melhor que Ele tinha, o seu próprio Filho. E como diz a Escritura, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas quando Ele der a sua vida em resgate de muitos, Ele veria o penoso fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Deus entregou Jesus. Deus deu o seu melhor por nós, para nos resgatar. Mas aqueles que rejeitam o Senhor, aqueles que não querem o Senhor, como vão morar no céu? Como podem desejar Deus se o rejeitam? Então, Deus é justo. A palavra de Deus nos mostra que há um lugar de sofrimento. É isso que Jesus está explicando. Ele diz que o reino dos céus é assim, é como a rede. Nós podemos ver que a igreja, ela tem todo tipo de peixes. O Senhor vai falar para Pedro que ele vai ser pescador de homens. Na igreja tem todo tipo, tem mistura, porque ainda estão todos na rede. Enquanto estamos aqui, tem mistura, bons e maus. Gente que é crente de verdade e gente que ainda não mudou de vida. Gente que ainda não tem o seu nome no livro da vida. É tão importante nós percebermos isto, que quando Jesus fala do reino dos céus, Ele nos mostra que tem essa mistura. Ele falou do fermento, Ele falou do joio, do trigo, e aqui Ele está falando de peixes. São peixes? Sim, são peixes. Mas peixes separadamente, aqueles que têm uma carne saborosa, que dão uma comida boa, uma comida saborosa, e aqueles que não servem para alimentação. São peixes, todos peixes, mas uns bons vão para os cestos, outros ruins, não servem para nada. O Senhor, Ele pode transformar qualquer pessoa, a pessoa pior, o maior facínora, o maior homicida, a pessoa mais terrível, Ele pode transformá-la num santo. Ele pode e Ele faz isto. Quantas histórias maravilhosas sabemos de pessoas como o apóstolo Paulo. Ele respirava ameaças de morte, matou muita gente, prendeu muita gente injustamente, inocentes. Mas ele foi transformado num santo de Deus, num apóstolo. E aqui a maior parte do Novo Testamento foi escrita por ele, por Paulo, o apóstolo Paulo. Sim, o Senhor pode transformar. Mas Jesus está dizendo aqui que o reino dos céus é como uma rede que apanha todo tipo de peixes. Então, na igreja, as pessoas olham e dizem, é crente, olha os escândalos, olha isso, olha o que essa pessoa fez, olha como está vivendo, olha... Nem todos são salvos. Estão na igreja. Às vezes passaram pelo batismo, às vezes passaram pelo seminário, às vezes foram consagrados como pastores, mas não são peixes bons. Porque como a árvore dá um fruto bom, assim também a árvore má vai dar o seu fruto. Pelo fruto, pela vida, nós vamos saber quem tem o Senhor e quem não tem. Nós vamos ver aqui que o Senhor nos chama de peixes. Não só ovelhas do seu rebanho, mas peixes da sua rede. Mateus 4, 18 e 19,
aqui nós lemos assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. Jesus disse que Pedro e o seu irmão André, assim como Tiago e João, que também eram pescadores, ele disse: vocês serão pescadores de homens. Para que a gente pesca? Para que nós pescamos? Para que temos criatórios de peixes? Para comer, para o alimento, proteína. E como é gostoso um peixinho na mesa, não é verdade? A minha vida, a sua vida no reino de Deus, como peixes, nossa vida, nossas experiências com Deus vão alimentar as pessoas. Nós servimos de alimento para as pessoas. Elas crescem, elas são fortalecidas através das nossas vidas. Como isso é importante saber. O reino de Deus é como esta rede. E eu e você, assim como Simão e André, foram chamados para ser pescadores de homens. Nós somos pescadores de homens. Nós fomos chamados para trazer na rede do Senhor, na igreja, no povo, no meio do povo de Deus, os peixes. Pescar peixes. Quem vai separar é Deus. Nós não podemos julgar ninguém, porque nós podemos julgar erradamente, segundo a aparência. Só Deus pode julgar e dizer: esse é dele, esse não é. Deus é quem julga. Mas nós temos de saber que há mistura enquanto estamos aqui. Nós vamos ver como o Senhor também chamou mais 2 pescadores, Tiago e João. Está escrito em Mateus 4, 21, 22. Passando adiante, viu mais 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Ali estavam mais 2 pescadores. Pedro estava pescando, lançando a rede ao mar, e estes 2, Tiago e João, estavam consertando as redes. E Jesus disse: venham, sigam-me. E eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Nós vamos ver aqui que o Senhor nos chama para segui-lo, o Senhor nos chama para sermos pescadores de homens. A igreja lança a rede. Quem vem na rede? Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando o pastor Márcio, meu irmão, era ainda seminarista, ele ia a pé para o seminário, lá de casa, no bairro Bonfim, até chegar lá onde era a terceira igreja batista, não me lembro bem o bairro ali, se é Funcionário, Santa Efigênia, parece que Santa Efigênia. Ele ia a pé. Então tinha de levantar bem cedinho, 5 da manhã, ele já saía para começar a aula às 7 da manhã. E certo dia, quando ele estava passando no caminho, era uma região de zona de prostituição, era um quarteirão bem pesado e ele tinha de passar por ali. E ele viu saindo de uma daquelas casas um jovem da igreja. E ele pensou: puxa vida, esse moço aqui. E começou a conversar com ele: oi, tudo bem? Oh, estou vendo que você passou a noite aqui. E começou a conversar com ele e foi trazendo para aquele moço os fundamentos da palavra e da santidade. E aquele moço ficou com muita raiva e saiu e foi embora. Mas onde meu irmão estava falando, tinha um laranjeiro arrumando as suas laranjas no seu carrinho. Naquela época, muitos anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, tinha muitos laranjeiros em Belo Horizonte que vendiam a laranja descascada numa maquininha que a casca ia descendo em fios. E o laranjeiro ali estava. E o laranjeiro disse para o meu irmão: olha, desculpa, eu escutei tudo que você falou para aquele moço.
eu queria saber mais de Jesus. Mas meu irmão tinha aula e deu um folheto para aquele laranjeiro e disse, olha, aqui tem o endereço dessa igreja, vai lá, eu quero te encontrar essa noite lá. E o laranjeiro foi, entregou a sua vida a Jesus e se tornou um obreiro, se tornou um pescador de homens. Muitas vezes Deus vai te levar assim também, você vai lançar a rede, você nem sabe o tipo de peixe, às vezes você quer pegar um peixe e aquele escapa, mas vem outro. E Deus é aquele que valoriza todos. Nós vamos ver Jesus ensinando de dentro do barco de Simão Pedro. Quando Jesus está ali ensinando a multidão, aquele barco era de Pedro. Olha o que está escrito em Lucas 5, de 1 a 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Jesus, ele não perdia as oportunidades. Jesus estava ali ensinando sobre o reino dos céus, ensinando sobre o reino, dizendo que é como uma rede lançada ao mar, que pega todo tipo de peixes. Jesus, então, aproveita as oportunidades e o barco de onde Jesus falava à multidão, onde ele estava sentado, era de Simão Pedro. E Jesus, então, usou aquele barco e disse para Pedro, olha, vai e pesca, lança a rede para pescar. Vai mais fundo aí, faze-te ao largo e joga a sua rede e pesca. E Simão Pedro disse, Senhor, olha, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra. Porque o Senhor está dizendo isso, então eu vou obedecer. Sob a tua palavra lançarei as redes. E olha o que vai acontecer, a pesca maravilhosa. Lucas 5 nos conta no verso 6 e 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Uau! Eles batalharam a noite toda. Eles conheciam o Mar da Galileia. Eles sabiam o momento, sabiam o lugar, sabiam os cardumes, mas não apanharam nada. E como Pedro emprestou o barco para Jesus pregar, agora Jesus estava trazendo para Pedro uma resposta. Jesus estava recompensando com uma pesca sobrenatural. Sabe, muitas vezes o Senhor nos pede algo que está ao nosso alcance fazer. Quem sabe, para sua casa ter uma célula, sua casa se tornar um lugar de pregação do Evangelho. Quem sabe de você usar as suas redes sociais para divulgar a palavra de Deus. Quem sabe Deus quer usar e te colocar para você a oportunidade de ser um mantenedor de missões, de ser alguém que vai sustentar missionários no campo. Não sei, mas então o que o Senhor fez com Pedro? O simples fato dele emprestar o barco, Jesus disse, vai pescar. Oh, Senhor, não tem peixe, não vai dar. Eu fiz tudo o que podia a noite toda, mas como o Senhor está falando, então eu vou lançar a rede. E
quase que os barcos, as redes estavam quase arrebentando de tanto peixe, tanto peixe. Chamou outro barquinho para ajudar e os 2 barquinhos quase afundavam de tanto peixe. Porque Deus é abundante, porque Deus é extravagante no que Ele faz e no seu amor. Então, há uma grande admiração diante daquela pesca maravilhosa. Vamos ver o que acontece? No verso 8 a 11 de Lucas 5. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Ah, como o Senhor é maravilhoso e abundante naquilo que Ele faz. Ele recompensou Pedro. Ele mostrou para Pedro: Pedro, eu posso sustentar você, sua família, sua casa, de maneira sobrenatural. Ele fala isso para nós. E Ele diz que Ele cuida dos passarinhos, quanto mais nós valemos, muito mais que os passarinhos, e Ele cuida de nós. A sua palavra nos diz isso. E então, no reino de Deus, Ele nos chama para ser pescadores de homens. O reino de Deus, Jesus compara com a rede cheia de peixes. E peixes, nós vamos ver aqui como alimento, vamos ver Jesus multiplicando pães e peixes para saciar a multidão. Jesus é o pão da vida. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o pão. Ele disse: esse pão é o meu corpo. O corpo de Cristo. Somos pão e também somos peixes. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Mateus 14, 16 a 21. Diz assim: Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ali estavam cerca de 5.000 homens, outro tanto de mulheres e de crianças, possivelmente umas 14.000 pessoas, para serem saciadas com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus agradeceu ao Pai e multiplicou. É assim que as coisas acontecem nas nossas vidas como cristãos. Quando nós agradecemos, o Senhor multiplica. Multiplica de tal forma que a gente fica pensando: como assim? Como eu pude construir essa casa? Como eu pude ter o dinheiro para fazer tal coisa? Como nós conseguimos fazer tal viagem? Ir a Israel, por exemplo, é surreal, é algo tão lindo, tão maravilhoso. O Senhor opera. Nós vamos ver Jesus ressurreto ordenando a pesca. Por que estamos falando de peixe, de pesca? Foi a parábola que ele contou. Homens como peixes, a igreja como a rede, nós como pescadores de homens. Vamos ver então Jesus ressurreto ordenando a pesca. Está em João 21, de 1 a 6. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou.
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Dá um total de 7. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Bem, aqui Jesus já havia ressuscitado. E mais uma vez ele faz este milagre dos peixes, da pesca maravilhosa. Trabalharam, nada conseguiram, mas pescaram. E do verso 7 ao 11 nós lemos: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque ele havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Bem, esta é a história ali do finalzinho, no chamado de Pedro e dos pescadores. Jesus ressurreto, Jesus tem pão, Jesus multiplica e faz a pesca maravilhosa. Jesus nos chama como igreja, como seu reino, para ser pescadores de homens. Você é um pescador de homens? Vamos orar. Fecha seus olhos. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu quero mais de Ti. Ajuda-me a ser um pescador de homens. Ajuda-me a crer mais em Ti. Ajuda-me a estar alinhado com a Tua vontade, com a Tua palavra. Lava-me, limpa-me, transforma-me. Eu quero ser como Jesus. Dá-me a Tua pureza, Teu amor e a Tua palavra. Usa-me para fazer a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que tal falar hoje de Jesus? Vamos? Que o Senhor te abençoe ricamente e que nós possamos juntos compartilhar esta palavra. O reino dos céus, como a rede com peixes. Deus te abençoe.